Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que está chegando e nós estamos muito felizes de estar aqui, tendo recebido esse convite muito carinhoso dos amigos do Centro Espírita Irmã Sheila para trazermos nesta noite uma reflexão em torno do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E é com uma alegria muito grande, uma satisfação enorme, que nós assumimos esse trabalho, esse compromisso. Nós não temos pretensão e nem temos pressa. Por isso, nós pedimos escusas para tudo aquilo que for de imperfeito, que for de nós. Que os amigos possam nos perdoar e se concentrar na essência e na mensagem e descartar as aparências. Feito isso, eu gostaria de convidar a todos para que neste momento nós pudéssemos, como sempre o fazemos nas atividades espíritas, uma prece. Divino amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos reportamos até vós, unindo os nossos corações, distantes fisicamente, mas unidos através desse mesmo ideal que nos aproxima e que nos irmana. Sobre o vosso olhar, uma legião de espíritos bondosos atendem ao vosso chamado. E esses mesmos benfeitores conduzem-nos, Senhor, à humanidade sedenta por aprendizado, por esclarecimento e consolo. E nesta hora que nós utilizamos os recursos da tecnologia para manter vivo a chama do Teu Evangelho e divulgar a Tua mensagem, permita, Senhor, que nos lares de cada um que nos ouve e que neste momento nos acompanha, possam os benfeitores espirituais derramarem sobre cada um as bênçãos do Teu amor e da Tua paz, para que este mundo novo de transformação, esse reino de Deus, possa, enfim, de fato, tornar realidade no nosso mundo. Abençoa-nos, inspira-nos e nos ilumine, hoje e sempre. Bem, nós trouxemos para a reflexão da noite de hoje uma passagem que nos traz uma curiosidade muito grande, né? Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, dias muito cheios de confusão, dias muito cheios de desespero, de aflições, onde as pessoas perdem a esperança, perdem o sentido. E para nós começarmos, eu gostaria de trazer aquilo que o apóstolo Mateus deixou registrado no capítulo 8, versículo 22, quando ele diz uma frase de Jesus: deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Né? Essa passagem, Jesus estava conversando com 2 discípulos dele, porque uma multidão imensa acompanhava Jesus a todos os momentos, para todos os lugares, né? Além dos 12 discípulos, o número maior seguia Jesus. Eram aquelas pessoas que ficavam encantadas com o ensino do Cristo, né? Admiradas pela sua palavra, a sua palavra eloquente, né? A forma como ele envolvia as pessoas. Então, um daqueles discípulos que o acompanhavam, né, ficou muito animado porque ele tinha acabado de dar aquele sermão
das bem-aventuranças. E eles verdadeiramente envolvidos, apaixonados pelo Cristo, né? Eles se aproximam dele e falam, né? Senhor, queremos seguir-te, né? E ele, o Mestre Jesus, olhando bem profundamente nos olhos deles, de cada um daqueles 2 discípulos, diz o seguinte, né? Os pássaros não têm onde repousar, não têm onde descansar. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Interessante porque eles estavam querendo seguir a Jesus. Eles estavam querendo ser seus discípulos, abraçar a causa. E Jesus simplesmente responde dessa maneira, né? Que o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E isso bateu fundo neles porque foi diretamente na ferida deles, né? Onde eles tinham aquela fraqueza muito grande. E, sabendo das dificuldades que eles haveriam de encontrar seguindo a Jesus, fazendo todo aquele caminho de renúncia, de sacrifício, né? Um caminho de desapego, um caminho de abnegação, preocupados com isso, né? E temerosos, Jesus encerra, né, aquela conversa, olhando bem fundo para eles, né? E eles então respondem, não querendo ficar mal na fita, né? Não querendo dizer, não, então, né, eu vou hoje. O que eles falam? Eles falam, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, né? Acabei de lembrar, Deixa eu primeiro enterrar o meu pai, que aí assim que eu providenciar todo o velório, né? Aqueles problemas de sepultamento, dividir aquela coisa chata da fortuna, da herança, né? Não deixar nenhum dos meus irmãos, primos e familiares brigando pela herança, né? Eu volto, segura aí, eu quero ser seu discípulo, mas segura aí que eu já estou vindo, já estou voltando, né? Aí Jesus olha para eles e fala, né? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Bem, a passagem evangélica termina assim. Só que, nos dias de hoje, quando a gente lê essa frase, a gente acha muito estranho o Mestre Jesus ter dado essa recomendação. Como pode alguém que nos ensinou a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, perdoar tantas quantas forem as ofensas recebidas, e mais, oferecer a outra face diante da agressão, retribuir o mal que recebe com o bem que se pode fazer. Rezando por aqueles, orando por aqueles que são perseguidos por causa do Mestre. Deu-nos exemplo de ajudar o próximo. Deu-nos exemplo de socorrer os mais fracos, amparar os idosos, curar as chagas, as doenças do corpo e da alma, a consolar os aflitos, a respeitar a família, né? E como pode essa mensagem, essa recomendação de deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Isso é muito estranho, parece que não combina com Jesus. E por ser muito estranho, que nós vamos encontrar no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
né? Esse mesmo assunto agora refletido e inserido nesse capítulo Estranha Moral, com o título Estranha Moral. Lá no Evangelho nós vamos ter a ponderação de Allan Kardec, quando ele diz que essas considerações do Cristo não podiam conter censura àquele que considera um dever de piedade filial ir sepultar o seu pai. Ora, essa consideração de Kardec, ela é muito pertinente, porque Jesus, ele veio ao mundo e, como o próprio mestre disse, ele não veio destruir a lei. Ele não veio ir de encontro às leis, aos mandamentos, aos ensinos dos profetas. Pelo contrário, ele veio dar continuidade a esses ensinos, trazendo uma mensagem de amor, né? Então, não pode ter um choque da recomendação de Kardec, da recomendação de Jesus, com a lei. E o que nós vamos encontrar ali, no quarto mandamento da lei? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Agora a gente pergunta, como? Se eu estou obedecendo à lei, procurando honrar ao meu pai e à minha mãe, né? Respeitando, dando para com eles toda a ternura, a tolerância, a obediência, né? Fazendo, retribuindo com sacrifício, amparando-os na velhice, como que eu, que sigo as leis, os 10 mandamentos, vou tratar essa recomendação de Jesus de não ir sepultar o meu pai, né? Parece muita incoerência mesmo. E essa mesma incoerência, ela vai ser esclarecida logo mais adiante, quando o próprio Kardec fala que essa recomendação tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Olha, não é apenas o conhecimento da vida espiritual, mas é um conhecimento mais completo. Não é apenas saber que nós somos imortais, que naquela época, né, todos iriam para o reino dos céus. Não é apenas saber disso, mas saber algo mais profundo em torno dessa temática. Não é mesmo? E a gente fica aqui se perguntando, será que teria o mestre conseguido falar de maneira mais profunda a respeito da vida espiritual, né? A gente fica aqui pensando sobre as condições com que Jesus teria encontrado para transmitir a sua mensagem ao povo daquela época, né? A um povo que foi tão duramente perseguido, né? Sofreu várias invasões, teve que conquistar aquela terra por meio de muitas lutas, né? Incansáveis lutas, e quando finalmente chega na terra prometida, ele é escravizado, aprisionado. Outras nações vêm e o dominam, né? E ele sofre, mantendo viva e acesa aquela chama da crença no Deus único, na crença em Deus, porque era o único povo monoteísta daquela região, daquela época toda. Todos os outros povos, eles eram politeístas, né? Então Jesus veio a esse povo falar para eles, um povo sofrido,
um povo sedento de consolo, um povo sedento de um pouco de esclarecimento, de proteção. Um povo que não tinha um vocabulário muito grande. Aliás, algumas palavras, né, tinham várias interpretações. Então nós vamos encontrar Jesus falando, né, àquele povo, um povo muito carente. E ele falava para quem? Ele falava para os pobres de espírito. Ele falava para aqueles que não tinham posses, não tinham as riquezas do mundo material. Ele falava para aqueles que eram considerados os deserdados da terra, os simples, os ignorantes, os pobres de espírito, né? Aqueles coxos, mancos, cegos, surdos e estropiados, órfãos, pecadores, homens e mulheres cheios de erros, cheios de vícios. Todos eles buscavam a Cristo, vindo das mais diferentes regiões, né? Eles queriam a cura, eles queriam o milagre, muitos queriam a libertação do povo hebreu, né? Porque eles estavam sofrendo aquela opressão há muitos séculos. E eles viam no Cristo o Messias, aquele que iria libertar o povo hebreu. Então Jesus falava para eles. Muitos interpretaram o Cristo como um general, né, que haveria de confrontar o Império Romano, libertar o povo e expulsar os dominadores da Palestina, da terra prometida. Muitos tinham o mestre como esse líder, esse general, mas ele não veio com essas intenções. Ele veio trazer a mensagem de amor, ele veio trazer essa mensagem de conforto e esperança. E dizer àquele povo que eles não estavam esquecidos, que eles não eram esquecidos. Não é mesmo? Essa era a multidão que vinha procurar o Cristo, que procurava cura do corpo, que procurava a liberdade. E ele não podia dizer tudo, porque ele respeitava aquela capacidade de entendimento da época. Porque a luz, ela não pode vir de maneira muito intensa, porque senão acaba cegando aquele que vive na escuridão. Ela tem que vir gradativa, aos poucos, não é? E é por essa mesma razão que nós vamos encontrar no Evangelho aquela outra recomendação do Cristo, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, né? Esse Espírito da verdade, que o mundo não vê e não o compreende, porque não tinha como falar mais para aquele povo. Jesus estava se utilizando de figuras de linguagem, de parábolas, de exemplos do dia a dia. Ele não estava apenas falando para aqueles daquela época. Ele estava falando para todas as humanidades de todas as épocas. Para aquela, para a nossa e para aquelas outras humanidades que virão. Porque quanto mais o tempo passa, mais e mais a gente descobre um significado, uma mensagem, um sentido mais profundo. Quanto mais se amplia a nossa capacidade de entendimento, mais a gente se alegra e se surpreende com a forma magistral com que Jesus semeou
todos esses ensinos, né? A forma magistral com que Jesus deixou a sua mensagem. E, finalmente, a promessa do Cristo foi realizada. Ela tinha que ser realizada. Mas era preciso que os homens avançassem, que os homens, antes de adentrar nessa dimensão espiritual, estivessem muito sólidos com a base da ciência, com a base do conhecimento. E foi preciso passar muitos séculos, muitos e muitos séculos se passaram, desde daquele pedido, daquela promessa da vinda do Consolador, né? Porque a mensagem de revelação da misericórdia de Deus já havia ocorrido 2 vezes. Da primeira vez, né, com Moisés, revelando à humanidade a dimensão de justiça, né, do Criador, dando àquela humanidade muito primitiva, muito embrutecida, aquelas noções de justiça simples, essenciais, apropriadas para aquele momento. E 1500 anos depois, quando mais adequado e capacitados, vem a segunda revelação da misericórdia divina através do Cristo, trazendo essa dimensão do amor do Pai, né? De todos aqueles que procuraram conceituar a Deus, Jesus foi o único que logrou preencher todas as lacunas deixadas por outras definições e referências, né? Quando ele simplesmente conceitua Deus como Pai, um Pai querido e amoroso que está sempre presente em nós, que nos ama, que nos perdoa, né? E isso foi muito importante e essencial. Mas a verdade, ela, para ser recebida, a gente precisa estar preparado para recebê-la, não é mesmo? Então veio o século das luzes, o século XIX, século XVIII, um século de muitas conquistas. Mas para chegar até esse século das luzes, a humanidade teve um árduo caminho até lá. Passamos pela a idade das sombras, né? A idade das trevas, com muita repressão, o absolutismo tolhindo-nos os avanços e as conquistas do saber. E finalmente, após uma longa jornada de crescimento, de conquistas, finalmente a humanidade percebe o direito à liberdade, o direito à fraternidade, o direito da igualdade, o direito da propriedade. E isso já no século XVIII, que foi um século fomentado por grandes independências, né? Por constituições que reconheciam cada vez mais o indivíduo, o seu direito à propriedade. E isso fez com que rompesse esse grande e pesado paradigma do absolutismo, libertando o sujeito de toda aquela repressão, de todas aquelas algemas do saber. E foi rápido, muito rápido, o voo que o século seguinte foi testemunha. Nunca a humanidade avançou tanto até então, de tal modo que o século foi chamado de século das luzes, porque tinha avanços
na biologia, na física, na química, na astronomia. A humanidade já estava abalada. Nós já não éramos mais o centro do universo. Teve um judeu que disse que era o Sol o centro do universo, né? Então nós já tínhamos ficado já abalado com tudo isso. Eu já não sou mais tudo aquilo que eu achava que era, né? E depois veio um outro judeu dizendo que nós não somos a criação especial de Deus. Nós não somos algo assim isento de tudo e acima de tudo. Esse judeu nos colocou a todos assim numa escala evolutiva de desenvolvimento da biologia. Charles Darwin, esse outro judeu, ele vai ligar os homens a toda essa rede, essa cadeia evolutiva do organismo humano aqui na Terra. Nós agora não fomos a criação assim no estalar de dedos de Deus. Descemos das árvores e isso abalou profundamente a humanidade pela segunda vez, né? Tiveram muitos outros abalos, mas isso não é o tema da nossa reflexão de hoje, né? E quando a humanidade já estava preparada para receber a verdade, os conceitos, a filosofia, tudo, parece que estava se cumprindo aquilo que o Cristo havia falado. Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, disse Jesus, registrado por Lucas, capítulo 19, e versículo 40. Na verdade, vindo o momento apropriado, não foram as pedras que clamaram, mas foram as mesas que se agitaram. Tanto na Europa quanto na América e em todos os lugares. As mesas iam e vinham de tal forma que foi considerado a festa das mesas girantes. Mas isso é um assunto para uma outra palestra, né? As mesas falaram. Agora, essa terceira dimensão da misericórdia divina, a dimensão da verdade, não estava mais personificada em alguém. Porque a primeira revelação havia um personagem central, que foi Moisés, né? Que trouxe os 10 mandamentos. A segunda revelação, também da mesma forma, tinha um personagem central, responsável por aquela revelação. Jesus, o divino amigo. E agora que as mesas se agitam e falam, e pipocam para todos os lados da Europa, em todos os países, por todas as famílias, no seio de todas as crenças, de todas as raças, de todos os sabores. A mensagem daqueles que habitaram a terra e que agora habitam o mundo espiritual vem trazer-nos essa verdade maior. Porque agora nós tínhamos essa capacidade de entendê-la. E foi graças a Allan Kardec, esse grande codificador da doutrina espírita, né, que nós hoje podemos agradecê-lo por ter trazido ao mundo, no dia 18 de abril de 1857, todo esse trabalho hercúleo de codificar a doutrina, organizar todas aquelas respostas. Não era um trabalho de Kardec. Ele estava apenas organizando aquelas respostas dos Espíritos. Por isso que o livro é chamado o Livro dos Espíritos. E com a doutrina espírita, nós chegamos a um patamar muito mais avançado daquele que vimos ainda há pouco, da necessidade de
ter um conhecimento da vida espiritual mais ampliado. Com a doutrina espírita, nós temos os 5 princípios básicos da doutrina espírita, que é a crença em Deus, a crença no Mestre Jesus como nosso divino governador, como nosso divino pastor. Nós temos a crença e como princípio na imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. A morte não existe. A morte é apenas uma passagem, um fenômeno. Fica o corpo aqui na Terra, né? Fica o nosso corpício aqui na Terra. Tenhamos ou não conseguido fazer alguns regimes, né? Mas ele vai ficar aqui de qualquer jeito. Vai ficar aqui, né? Para ser shopping center de formiga. E o espírito continua com os mesmos sentimentos vivos, com os mesmos amores. E agora numa dimensão muito melhor. Porque agora nós estaremos destituídos do corpo físico. Um corpo que põe muitas limitações. Um corpo que a gente é obrigado, né, a cuidar dele, dar banho nele. Quando pequenininho tem que tomar um monte de vacinas. E quando a gente fala vacina, a gente já se lembra dessa pandemia, né, da atualidade. Todo mundo esperando a vacina. Um corpo muito frágil. Um corpo que a gente tem que cuidar. Imaginem só a quantidade de obrigações que a gente tem que fazer, tem que ter com o corpo. E no mundo espiritual é muito diferente, né? Quando mais evoluído e a gente encontra essas anotações em André Luiz, né? Poder volitar, olha que maravilha, né? Não pegar lotação, ônibus apertado, né? As pessoas tossindo, com máscara ou sem máscara, você fica volitando de um lado para outro. Oh, que maravilha, né? A questão da alimentação, a questão de você ter ou não necessidades, enfim, as vantagens são incontáveis do mundo espiritual, dessa imortalidade, que nós somos herdeiros dessa imortalidade. O 4º princípio, né, é a reencarnação. Que nós somos viajantes de milênios e milênios. Tivemos várias reencarnações. Porque em uma encarnação apenas não tem como realizar todo esse nosso projeto evolutivo. E com a doutrina espírita, nós aprendemos a lei da reencarnação. E o 5º princípio, para sermos mais sucintos, né, é a possibilidade da comunicação entre esses 2 mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Frequentemente, constantemente, né, estamos em comunicação com amigos espirituais, com companheiros espirituais, com aqueles que viajam, que caminham junto conosco, né, do mundo espiritual. Então a doutrina espírita, ela trouxe, nos desvelou tudo essa verdade, retirou esse véu que cobria os nossos olhos. E hoje, 150 anos depois, né, 150 anos do advento da doutrina espírita, muito mais enriquecidos nós somos, porque temos o trabalho incomparável de grandes missionários, né, aqui do nosso Brasil, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, dilatando e ampliando ainda mais esses conceitos trazidos pela doutrina espírita. E é justamente um desses ensinos, desses benfeitores espirituais que são incansáveis em nos amparar, em nos ajudar em nossa caminhada, que nós vamos trazer aqui
para esse nosso momento de reflexão. É do espírito Amélia Rodrigues, do livro Pelos Caminhos de Jesus. Nesse livro, no prefácio, olha só que interessante, Amélia Rodrigues diz: é necessário parar na desabalada corrida da falta de tempo para reviver Jesus. Gente, parece que ela está falando hoje para nós. Na verdade, parece que ela estava falando isso, em janeiro, antes dessa pandemia toda tomar as nossas preocupações. É necessário parar dessa corrida da falta de tempo. E olha o que o menor dos seres vivos está nos convidando a fazer. O menor dos seres vivos, a menor das criaturinhas de Deus, está chegando perto de nós e falando: para um pouco, Você está agindo mecanicamente. Não é assim que se vive. O que você está fazendo? E o mais encantador desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, é que a benfeitora começa dizendo que existem vários caminhos. Muitas pessoas, todos nós seguimos caminhos diferentes. Cada um segue um caminho. Nós não sabemos, às vezes, nem onde vai dar. Uns procuram caminhos muito curtos, e acabam caindo no suicídio, acaba caindo na depressão. Outros procuram caminhos bem largos e longos e ficam ali desfrutando dos prazeres materiais, das sensações e dos vícios. Cada um escolhe os seus caminhos. Uns gostam de mudar constantemente a trilha que estão seguindo, Amélia Rodrigues fala isso, Mudam de trilha rapidinho, ao sabor das suas emoções. Uma hora está indo para um lado, outra hora está indo para o outro, Mudam de maneira frenética. E outros mais arrojados, mais impacientes, querem buscar atalhos e lançam-se, às vezes, em despenhadeiros e abismos. Todos nós, nesse momento de muita agitação e perturbação, ela fala ainda, Amélia Rodrigues, é durante esses momentos onde o ser humano encontra-se desorientado que é necessário reviver Jesus, reencontrar Jesus. Porque quando nós não conseguimos avançar, a gente tem que dar uma paradinha e resgatar as nossas forças. Ter certeza daquilo que somos e para onde estamos pretendendo ir, para depois só assim prosseguir na viagem, E ainda nos beneficiando das obras desses amigos espirituais, nós trouxemos também para a nossa reflexão da noite de hoje, agora voltando àquela passagem evangélica do início, a reflexão de Emmanuel, que está contida no livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E sobre essa passagem de deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, Emmanuel fala que o cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Dessa forma, Emmanuel nos ensina que Jesus não estava recomendando deixar cadáveres insepultos, abandonar os cadáveres assim à natureza, abandoná-los completamente. Não foi
essa a recomendação e o ensino de Jesus. Foi justamente deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E mortos, nessa frase, tem o sentido de alguém que se ausentou da vida. Quando a gente pensa em alguém que se ausentou da vida, né? A gente começa a lembrar de um monte de gente, né? Um monte de gente que a gente olha e fala, gente, mas o que fulano está fazendo? Às vezes a pessoa entra numa rotina que todos os dias faz a mesma coisa. Acorda, toma café, faz a sua higiene, troca de roupa, às vezes põe quase que a mesma roupa, né? Calça jeans você pode usar bastante, só no final de semana você lava, troca a blusa, sai no mesmo horário, pega os mesmos ônibus, passa pelos mesmos caminhos, faz a mesma rota, cumprimenta as mesmas pessoas com as mesmas palavras, vai para o mesmo local de trabalho, conversa os mesmos assuntos, faz as mesmas coisas e volta. Volta para casa, senta no mesmo sofá, né? Às vezes faz um rugido ou outro, né? E chega o momento de dormir e deita. Parece que está ausente da vida. É um tipo de ausência da vida. Mas só que nesse caso, Emmanuel não está falando apenas daqueles que têm uma rotina, mas daqueles que fogem, que estão ausentes da verdadeira vida. E para chegar nessa conclusão, né, o nosso benfeitor, ele continua, né? Ele continua dizendo, desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Ô, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Quando eu li essa frase, ninguém respira tão somente por si, não teve como, né, não lembrar da nossa pandemia, né? Ninguém respira tão somente por si é o exemplo mais vivo de que nós estamos vivendo com todos. E nós estamos vivendo por todos. O que acontece comigo pode acontecer com o outro, eu sou responsável pelo outro. E nós temos que viver para todos. Olha a atualidade da mensagem espírita. E será que nós estamos vivendo com todos? Ou todos é apenas uma imagem que aparece na televisão? Porque muitas pessoas estão no conforto de suas casas, enclausuradas. Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo que nessa pandemia já aprendeu a falar francês. E os outros? Será que os outros têm ao menos o que comer? Nessa pandemia, todo mundo comemora, dizendo, ai, a família está unida novamente. Mas, em muitos lares, eles estão unidos, às vezes, no sofá, num silêncio fúnebre, cada um com o celular. Né? Será que nós estamos vivendo com todos, verdadeiramente? E o que será que aquele meu irmão que está passando por necessidade, passando por privações, será que ele está também fazendo quarentena? Né? Não, eu não vou passar fome porque eu estou de quarentena. Eu não vou passar frio porque eu estou de quarentena.
Eu não vou ficar doente porque eu estou de quarentena, né? Eu não vou pedir cesta básica, nem um pedaço de pão, e nem uma peça de roupa, uma manta, um agasalho, porque eu estou de quarentena. Eu não vou pedir um passe, porque eu estou de quarentena. Eu não vou pedir um atendimento fraterno, uma orientação, um socorro, porque eu estou de quarentena. Eu não vou pedir uma palavra evangélica, porque eu estou de quarentena. O que nós estamos fazendo, né, nos dias de hoje? Será que verdadeiramente estamos vivendo com todos e para todos? Né? E é o próprio Emmanuel, ainda nesse capítulo 143 do livro Fonte Viva, que vai dizer para nós, né, em se tratando de jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Nós temos uma grande responsabilidade de cuidar da nossa obrigação para com Deus, cuidando da sua mensagem, da mensagem do Cristo e daquele patrimônio imortal que está em nossa alma. Quando nós temos a oportunidade de ler o ensinamento do Cristo, isso só foi possível porque lá no início tiveram aqueles que não temeram, que enfrentaram os leões nas arenas. E olha que enfrentar leão não deve ser nada fácil. Ficar diante daquela fera imensa não é nada fácil. Ver os seus familiares de um lado e de outro, correndo, chorando e suplicando, e mantendo viva a fé e a certeza, não foi nada fácil. Muitas das vezes amarrados em toras, se transformando em tocha viva, não foi nada fácil. Toda a mensagem do Cristo é uma mensagem de libertação, uma mensagem de renúncia, uma mensagem que exige de nós sacrifícios. E hoje, aqui, em pleno ano 2020, será que estamos cuidando com toda a dedicação, com toda a renúncia e com todo o sacrifício que nós podemos? Do mesmo modo que dedicaram e se sacrificaram aqueles primeiros cristãos, será que nós estamos cuidando da nossa jornada espiritual? Ou nós estamos imitando o comportamento desses que estão mortos para a vida espiritual? Desses que estão mortos devido às grades e prisões da ganância, do apego aos bens terrenos, aqueles que são escravos e vítimas das celas das vinganças, das vaidades, do egoísmo, do medo da morte, como se nós acreditássemos no acaso. Será? Será que estamos fazendo tudo o que podemos como verdadeiros adeptos desta doutrina, desse cristianismo redivivo? Eis as reflexões que a gente traz na noite de hoje, não é? E dessa forma, quando nós relembramos Jesus,
quando ele disse deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Antes disso, porém, na mesma citação evangélica, na mesma passagem evangélica de Mateus, ele realiza algo. Vendo a multidão se aglomerar ao seu redor, ele atravessa para outra margem do rio. Ele atravessa para outra margem do rio. E essa passagem, esse detalhe é muito importante. De que lado da margem nós estamos? Na margem daqueles que ainda costumam a imitar o comportamento dos descrentes, dos desesperados, dos aflitos e dos angustiados, daqueles que se apegam com temor, sem esperança? De que lado da margem nós estamos? Ou será que nós estamos do mesmo lado da margem do Cristo, disposto a fazer essa caminhada, de pegar a sua cruz, de não temer os flagelos, as chicotadas, os escárnios, as ofensas, a coroa de espinho e, finalmente, ser erguido no madeiro, ter as mãos e os pés atravessados por aquelas traves? Será? É com muita alegria que nós deixamos aqui essas reflexões nesta noite, agradecidos imensamente pelo carinho de todos, né? E também convidar para que possamos realizar a nossa prece de agradecimento pela oportunidade de refletirmos juntos. Vamos lá então? Divino amigo Jesus, muito obrigado, Senhor, pela luz do Teu Evangelho que recai e refrigera nossa alma. Dá-nos, Senhor, a certeza inabalável de que, como o farol, no meio dessa tempestade, há de mostrar-nos caminho seguro pelo qual nós devemos seguir. Seja, Senhor, a melodia a envolver o nosso espírito, a sussurrar em nossa escuta espiritual as palavras, os conselhos e o que fazer. Transforma-nos, Senhor, em instrumentos da vossa misericórdia e estenda as vossas bênçãos a toda a humanidade sofredora, aflita, desesperada, encarnada e desencarnada. Abençoa-nos e fica sempre conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço e até a próxima.